Boa noite mais uma vez. Vamos dar início à nossa aula, né, ao nosso estudo do livro Cirurgia Moral, do Espírito Lancelin, através da biografia de João Nunes Maia. Já na primeira aula, no nosso primeiro encontro, nós falamos do prefácio, dos capítulos 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, hoje, a nossa aula é sobre os capítulos 6, 7, 8, 9 e 10. Na verdade, a aula é mais uma leitura, né? Já que mesmo a gente tendo o livro, a gente não consegue ter esse tempo ou essa disciplina de ler. Então, esse encontro é mais para a gente conseguir fazer a leitura do livro. Então, o capítulo 6 é todos temos direitos e deveres. Direitos todos temos, no pentagrama das nossas existências, em confronto com o que existe à nossa retaguarda, somos privilegiados pelas conquistas que o tempo nos premiou na ascensão da vida. Porém, não podemos nos esquecer dos deveres a cumprir diante dos outros. Deixa eu tentar pôr essa. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Peraí, gente. Bom, vamos continuar aqui. Porém, não podemos nos esquecer dos deveres a cumprir diante dos outros, que viajam conosco no mesmo comboio planetário. Compete a nós respeitar os que nos ajudam a viver, para que o próprio respeito nos garanta a tranquilidade. Aqui nós tocamos pela primeira vez na palavra respeito, né? E o respeito pelos nossos deveres e direitos, lembrando que os nossos direitos são de livre-arbítrio e o nosso dever é colher o que nós plantamos, ou seja, a colheita é nossa, né? Então, se a gente respeita, a gente também recebe respeito, somos respeitados. E vice-versa, né? Então, temos competência de fazer o que desejamos que seja feito. No entanto, podemos assumir com isso dívidas para com os nossos irmãos e feitos não os nossos feitos não compartilharem com a harmonia da criação. Então, se a gente não tem respeito, logo, né, nós não andamos, nós não compartilhamos em harmonia com a criação, com a harmonia de Deus, que é o amor, principalmente, né? Nosso direito é ser honesto e o nosso dever é respeitar a vida que o semelhante leva, de modo que o tempo seja gasto somente na educação que nos compete adquirir. O nosso direito é a honra onde quer que andemos e o nosso dever é o encargo de trabalhar em silêncio nos moldes do exemplo, para ajudar quem ainda não percebeu os valores das virtudes espirituais. Infelizmente, ainda temos muitos irmãos que estão aí buscando acertar nos estudos, né, das seitas e caminhos espirituais. Na verdade, em todas as religiões, quando fala seitas, é todas as religiões, seja no espiritismo, seja no catolicismo, no evangelicismo, enfim, todas as religiões ainda tem muitos irmãos perdidos e que buscam sempre se encontrar, né? E a gente tem que, com a reforma íntima, buscando esse conhecimento interno, cada vez fica mais fácil.
mas ainda é muito difícil, né? Buscar esse conhecimento. É, o nosso direito é nos interessar pelo autoaprimoramento e a nossa incumbência é trabalhar constantemente pela paz de todas as criaturas de Deus. Todos somos filhos de Deus, né? Todos nós, todos somos irmãos, independente de credo, de religião, de classe social, se é rico, se é pobre, se mora na comunidade, se mora, enfim, todos nós somos irmãos. A condição nossa de espírito já, que já despertou para a luz, é o imperativo sagrado de ajudar a quem quer que seja, sem exigências descabidas, que possam nos levar ao orgulho e à vaidade. Aqui é assim, é, fazer o bem sem olhar a quem. E aí não existe favor dentro da espiritualidade, né? Ou se faz por amor, por estar ajudando o irmão, ou não se faz. A gente não tem que buscar holofotes, não tem que, eu só vou fazer se eu for receber de volta. Não, não existe isso, né? A gente faz porque ama o próximo, porque ama o nosso irmão, faz por amor. Autoridade devemos ter, e é justo que a exercitamos nos domínios das nossas emoções inferiores, porque aí a nossa missão se engrandece diante de todas as criaturas que vivem conosco. Exatamente o que eu falei, fazer por amor, né? Sem buscar holofotes. Eu estou indo na igreja. Vou falar para todo mundo que eu estou indo na igreja. Comecei a frequentar a casa do evangelho. Eu vou falar para todo mundo. Assim, não no intuito de convidar a pessoa, de fazer com que essa pessoa também participe com você, mas com exatamente se engrandecendo. É isso que está falando aqui. Então, a gente não precisa se engrandecer. Alistemo-nos no exército da salvação e de nós mesmos, e entramos na lição. Vamos lutar. Essa é uma guerra e não podemos fugir dos objetivos a que nos propusemos. É uma conquista altamente valiosa, a conquista de nós mesmos. Estamos enfrentando o tão enfermos, não, estamos enfrentando e tão enfermos que somente a cirurgia moral, né, pode nos aliviar, a cirurgia moral. O terapeuta, quando chega às portas da perfeição, trata somente dele mesmo, porque só ele se conhece bem e sabe, depois de Deus, os meios, não, e sabe, depois de Deus, os meios corretos da cura completa. Só ele mesmo conhece os segredos da sua própria natureza e aplica os medicamentos correspondentes às suas necessidades. Meu irmão, já analisaste todos os dias se respeitas os direitos alheios pelos pensamentos, palavras e ações? Essa aí é uma pergunta, né? Do autor. Se não, faze isso e começa a trabalhar dentro de ti mesmo. Planta e cuida da terra, que o crescimento pertence ao Senhor, que nunca faltará com o seu amor e a sua bondade. A prerrogativa de todos os seres é viver bem consigo mesmo. E quanto mais a gente cuida da gente, né? Quanto mais a gente cuida da nossa casa, do nosso lar, que é o nosso corpo, melhor nos sentimos com nós mesmos e melhor podemos doar aos nossos irmãos. Entretanto, temos grandes atribuições para com o próximo, porque não para o
não, para com o próximo, que não pode sofrer com custo para a nossa felicidade. Vigia a tua palavra, pois ela, sem a dádiva, a devida harmonia, incomoda quem te ouve e desinquieta quem te acompanha. É o orar e vigiar, né, gente? Somos responsáveis pelo que somos e fazemos. Recebemos de volta o que damos em todas as dimensões da vida. O comportamento da alma pode ser luz ou treva nos teus próprios caminhos. Em tudo o que fizeres, lembra-te desta palavra: respeito, que os teus direitos serão resguardados pela lei, que nada esquece. Então, quanto mais respeitamos, mais nos beneficiamos. Capítulo 7. Salvação. Salvação nos leva a lembrar bem-aventurança, estado reservado aos espíritos altamente iluminados que já estão livres do karma, que já estão limpos de todos os sentimentos inferiores que os prendem nos planos grosseiros da carne. Aqui, os espíritos já não precisam mais reencarnar. É isso que está querendo dizer aqui nesse parágrafo. Exceto se eles decidirem vir por uma missão, por um projeto, algum trabalho, alguma tarefa. Aí, aí sim, aí eles voltam. Mas caso contrário, aqui já eles já não passam pela reencarnação. Há muitos religiosos que condicionaram essa palavra salvação como se fosse um passe de mágica, com força preponderante para a felicidade pessoal. Esquecem-se de que, para se salvarem, dependem de variadas atitudes e um estado, não, e um esticado aprimoramento espiritual, conferido pelo tempo, além de ingentes esforços em todos os rumos da iluminação. Muitas vezes a gente acha que só se ajoelhar, fazer uma oração, pedir perdão, que a gente já foi salvo, né? E na verdade não basta. Isso é apenas dá um sinal de que a gente tá mudando, mas não fomos salvos ainda. Preciso de muito mais coisas para, né, de muitas mais ações, boas ações, para que a gente alcance a salvação. É de se notar que todo o trabalho que fizemos para a nossa melhoria moral é muito útil. No entanto, essa realização não se faz de um dia para o outro. Demanda prolongados exercícios na área interna e quase sempre não acreditamos na sua eficácia. Iludimos-nos, mas com o campo exterior, cheio de ilusões e de nuances convidativas para a vaidade e o orgulho. Vaidade e orgulho são dois sentimentos que nos atrapalham muito na nossa cirurgia moral, né? Pois ainda somos sobrecarregados desses sentimentos. É difícil, né? Muitas vezes é muito difícil se livrar da vaidade e do orgulho. Exatamente no capítulo anterior, quando eu estava falando de não se engrandecer, né? De não fazer um favor em buscando o outro, buscando recompensa. E a vaidade e o orgulho está totalmente ligado a isso, né? Ninguém se salva por ser tocado pelo arrependimento, pois ele é apenas uma das portas que se abrem na limpeza gradativa das nossas sujeiras morais. Enganar a nós mesmos é disfarçar exteriormente, porém, por dentro,
continuamos o mesmo espírito, dotados das mesmas intenções que antes alimentávamos. A iniciação por dentro é mais difícil, é a mais difícil operação da criatura. A externa sacode e torna visível todas as nossas inferioridades, qual o cair das moedas dos riscos no gasofilácio. Não sei o que significa essa palavra, eu devia ter pesquisado, né? Mas eu não fiz isso. Queremos mostrar a todo custo a todas as pessoas quando iniciamos por fora. E quando começamos a cirurgia moral em nós mesmos, fazemo-lo em silêncio, acumulando forças para o grande trabalho de fecundação. Ou seja, a cirurgia moral é para a gente mesmo, para a gente. Não adianta querer, eu faço para mim, Marco Aurélio faz para ele, não adianta eu querer forçar ele a fazer essa cirurgia moral, se autoconhecer, se ele não quiser. E assim cabe a todos nós, né? Então, esse nosso encontro é exatamente para tocar na ferida e para fazer com que a gente reflita mesmo e comece de fato essa cirurgia moral, né? O aprendizado, o dia a dia é fundamental. A salvação, no tempo em que devemos compreendê-la, é a conquista da alma e não doação de onde quer que venha. É bênção de Deus nas linhas do tempo, é maturidade do espírito. Também nós, que te falamos através do contributo mediúnico de um sensitivo, temos inúmeras arestas a serem aparadas. Sentindo isso em nosso coração, queremos ser um cirurgião de nós mesmos e realizar muitas operações morais em nossa própria conduta. É o que eu falei agora há pouco. Depende de nós, né? É nós mesmos que temos que alterar o nosso pensamento, os nossos comportamentos, as nossas ações, só depende da gente. Precisamos uns dos outros, encarnados e desencarnados, porque somos todos irmãos e filhos de Deus. É bom que não penses que o desencarne é sinônimo de salvação. A alma é na erraticidade o que foi na terra, e vice-versa. Os santos e sábios, quando se apresentam como tais, trabalharam milhares de anos a fio no aprimoramento próprio. A nossa intenção é, com toda a sinceridade da alma, convidar os homens para uma grande fusão de valores em torno do nosso Senhor Jesus Cristo e dele beber a água pura do amor e passar a compreender como é bom aprender a amar, porque fora do amor não há salvação para a humanidade. E esse amor tem um preço, o preço da autoeducação que devemos iniciar. Ele deixa essas duas perguntas. Vamos começar hoje? Agora? Devemos começar a todo instante, né? Capítulo 8. Autoconhecimento. Os capítulos, né? É uma continuidade. Aliás, para fazer sentido tem que ser uma continuidade, né? E aí, cada capítulo é uma cutucada na ferida que faz a gente, tem o intuito de fazer a gente refletir cada vez mais, né? Então, autoconhecimento. O espírito tem recursos admiráveis na conjuntura da própria vida, e esses valores são portas para que entre para o reino da felicidade, dependendo do modo pelo qual será usado o acervo de tesouros que Deus depositou
em seu coração. Recebemos constantemente de fora lições imortais que servem para nos alertar e, por vezes, para nos ajudar a compreender o que temos por dentro. No entanto, somente a autoeducação nos dá consciência de que deve ser feito, do que deve ser feito para a nossa paz interior, saúde e mesmo compreensão. O raciocínio é um instrumento valioso na seleção das qualidades que devem ser postas em prática, desde que ele seja disciplinado pelos sentimentos do amor. Autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Cada criatura é um mundo diferente na pauta das coisas que devem ser entendidas e guardadas por nós nos celeiros da consciência profunda, e o maior trabalhador nessa aquisição é a própria pessoa. O mundo interior não deixa de cooperar na nossa educação espiritual. Contudo, ele representa a teoria que nos alerta. A maior parte está em nós mesmos, na experimentação individual da vivência de cada dia. Não precisa nem falar mais nada, né, gente? Esse capítulo ele está autoexplicativo. Quando ouvimos lições imortais, suicidas nas leis que garantem e sustentam a criação divina, o primeiro impulso que parte de nós é a recusa, e nem sempre prestamos a atenção que nos corresponda às nossas necessidades. Somente quando essa atenção nasce dentro de nós, pelas vias das reações naturais, e passamos a sofrer os dramas causados pela ignorância, é que abrimos os sentimentos, a educação verdadeira, aquela que aquela em que o mestre interno começa a nos instruir, usando os processos mais grosseiros da escola, os infortúnios morais e as dores físicas. Muitas vezes a gente escuta muito, né? Esse ditado que é, quando a gente não faz por amor, a gente vai fazer pela dor. E então, eu acho que é um pouco, resume esse último parágrafo aqui. Então, vamos fazer pelo amor, né, gente? Vamos fazer pelo amor? Mais fácil. A alma endurecida precisa de sofrer para aprender, é o que eu acabei de falar. Então, que iremos aprender, então é que iremos aprender por amor, a grande causa que registra em nossos corações os caminhos da felicidade. É necessário que tenhamos muito cuidado na lavoura interna que devemos cuidar, porque se faltar o entendimento profundo das leis de amor e justiça, caímos nos caminhos do egoísmo, de somente lutar em nosso próprio benefício. O autoconhecimento, a educação e a disciplina, o preparo que devemos alcançar, são no sentido de nos libertarmos e ajudarmos mais com a aquisição das nossas qualidades. Elas devem nascer juntas com o desprendimento nos corredores dos sentimentos. O Cristo abriu os braços, nos indicando os dois caminhos da vida, para que possamos encontrar o reino da felicidade. É preciso aprender e ensinar, doar sem exigir, amar sem pensar em trocas. Esse é um velho refrão que está sempre novo. Quando o poço está pronto, a água aparece. Esse parágrafo aqui, além de já resumir tudo que foi falado até agora, ele também me leva lá na casa, né? Lá, quando a gente está trabalhando, na casa do Evangelho, quando são distribuídas as tarefas para cada um de nós.
E aí, muitas vezes, né, eu que comecei faz pouco tempo, a Letéia que também está há pouco tempo, e muitos outros que já passaram e que tiveram essa mesma sensação. É que na hora que alguém fala, Marco Aurélio, não, amor, você já faz um tempo. É, quando fala assim, é você que vai fazer agora, você que vai fazer isso, você que vai fazer aquilo. E a gente pensa que não está preparado, que não está na hora, e o coração acelera, a perna treme, dá aquele calorão, enfim. Só que lá dentro, tudo que acontece lá dentro é que já foi determinado. Então, se falarem para mim, Ilan, faz isso, mesmo que eu não esteja pronta, que eu ache que não esteja pronta, né? É, aquela hora ela foi escolhida, né? Ela foi escolhida, então, se não, quando o poço está pronto, a água aparece. É nesse sentido. Então, a gente tem que ir, mesmo que a gente faça com medo e a perna trema, vai dar certo. É assim que a gente aprende, né? Continuando. Trabalha dentro de ti mesmo com todos os recursos que a vida te deu, que virá à tua alma a iluminação pelas bênçãos de Deus. Porém, quando de posse dessa água, reparte-a com os sedentos que aparecerem em teu caminho. Aí, esse parágrafo diz o quê? É tipo, quem já sabe, né? Ajuda. Divide o que você sabe. Conhecimento é para ser dividido. A gente não pode obter o conhecimento só para a gente, né? Então, e na Casa do Evangelho é muito isso, né? As palestras, é, os trabalhos, as tarefas, tudo é dividido. E aí, quem sabe mais, divide o conhecimento que tem com os que estão iniciando, com os novatos. Enfim, acho que aprendizado a gente vai ter sempre, né? Vai aprender sempre. Feliz daquele que está aberto para aprender cada dia um pouquinho mais. Continuando aqui. A água do conhecimento é divina, e quanto mais a damos, mais a temos para distribuir. Mais sentimos a riqueza espiritual nos acompanhar pelas vias dos sentimentos, a desejar mais mar do coração. Recebemos e doamos. Essa é a lei, lei do amor. Capítulo 9. Como viver com os outros. A ciência mais difícil que até hoje encontramos foi a de viver em conjunto. E o mais interessante é que precisamos desse intercâmbio para viver. A lei nos condicionou a essas necessidades biológicas e espirituais. A própria vida perde o sentido se nos isolamos das criaturas. Elas têm algo que não possuímos e nós doamos a elas certos estímulos que a natureza lhes negou. Vemos nisto a presença de Deus, levando-nos ao amor uns para com os outros, e assim aprendemos a amar por amor. A sociedade cada vez mais se aprimora, desde quando seus membros passam a se respeitar mutuamente, entrosando as qualidades e desfrutando da fraternidade na convivência. A sociedade é, pois, a flor do aprimoramento humano. No entanto, essa sociedade não pode existir sem o lar. Ela se desarmoniza se deixar de existir a família, que é o substáculo da harmonia que pode ser não, desfrutada pelos homens em todos os rumos dos seus objetivos. A gente, atualmente, a gente vê muito essa desconstrução da família, né? É muito sério isso. Acho que a gente tem que refletir muito sobre esse tema, porque
Tá muito, eu acho que o mundo está se perdendo muito. Mas aqui gera vai gerar uma grande discussão esse tema. Bom, continuando. Se queres paz em teu lar, começa a respeitar os direitos do que convivem contigo. Se, com, se romperes a ilha, ou se romperes a linha divisória dos direitos alheios, afrontarás a tua própria paz. Quem somente impõe suas ideias passa a ser joguete dos pensamentos dos outros, às vezes sem perceber. Estuda a natureza humana pelos livros e pela observação, que a experiência te dirá os caminhos a tomar e a conduta a ser seguida. Vê como falas a quem te ouve e como ouves a quem te fala. E neste autoaprendizado, as lições serão guardadas em lugares de que a vida sabe escutar ou sabe cuidar. Não gastes teu tempo em palavras que desagradam, nem em horas de silêncio que desapontam. Procura usar as oportunidades no bom senso, que equilibra a alma. Procura conversar com os outros na altura que eles já atingiram. Isso não é disfarce, é respeito às sensibilidades, é sentir-te irmão de todos em todas as faixas da vida. Ao encontrares uma criança, não passar a ser outra para que ela te entenda. Não, não passas a ser outra para que ela te entenda. Peraí, vamos voltar. Ao encontrares uma criança, não passas a ser outra para que ela te entenda? Sim, né? A gente costuma, quando tá com criança, muda o tom de voz, se abaixa, né? Se agacha para ficar na altura dela, enfim, brinca, como se pula. Assim deves fazer nas dimensões da vida humana em que te encontras. A felicidade depende da compreensão que gera caridade, que gera amor. Conviver com os outros é realmente uma grande ciência, é a ciência da vida. Fomos feitos para viver em sociedade. Se recusarmos, atrofiamos-nos e disso temos provas observando as plantas que frutificam mais em conjunto, as pedras que dão mais segurança quando amontoadas e os animais que sempre andam em convivência. Tudo se une para a maior grandeza da criação. Essas lições não são somente para os encarnados. Os espíritos, na erradicidade, igualmente obedecem a essa grande regra de viver bem. Nós nos unimos em todas as faixas a que pertencemos, no entusiasmo do bem que nos dará a vida, no entusiasmo do bem que nos dará a vida. Aprendamos, pois, a conviver, a entender e respeitar os nossos irmãos que trabalham e vivem conosco, que tudo passará a ser para nós motivo de felicidade, onde enxergaremos somente o amor. Contrariar as leis que nos congregam é desagregar a nossa própria paz. E para aprender a viver bem com os outros, necessário se faz que nos eduquemos em todos os sentidos, que nos aprimoramos, não, em todos os sentidos, que nos aprimoremos em todas as virtudes. Sem esse trabalho interior, será difícil alcançar a paz imperturbável ou é imperturbável no reino do coração. Capítulo 10. Vê quem está ao teu lado. Bom, gente, eu não comentei mais sobre o capítulo anterior porque ele já é autoexplicativo, né? Não tem muito o que comentar. E também nós temos o tempo aqui correndo. Capítulo 10. Vê quem está ao teu lado. Vê quem está ao teu lado, ajudando-te a compreender os movimentos da vida.
Nunca estás sós nos campos do aprendizado. As tuas companhias andam contigo em todos os lances que empreendes, em todos os sentidos que, porventura, seguires. E essas companhias são espirituais e físicas. Vê a responsabilidade que tens diante delas, umas de receber o teu exemplo, outras de te instruir nas linhas da evolução a quem pretendes atingir. Devemos afirmar, quantas vezes forem necessárias, que ninguém vive sozinho, nem anda sem companhias. Quem pretender isolar-se, atrofia suas próprias faculdades. A lei nos recomenda viver, a lei nos recomenda viver em grupos e nunca nos esquecermos daqueles que nos cercam. A gratidão. Aqui é tipo assim, às vezes a gente vai ajudar uma pessoa que a gente não conhece, o que não é do nosso convívio. Claro que isso aí é comum, a gente pode fazer isso tranquilamente. Mas, em contrapartida, às vezes é muito mais fácil você ajudar uma pessoa estranha na rua do que você ajudar o seu vizinho, do que você ajudar um familiar. Enfim, então, né, ajudamos os desconhecidos, mas que a gente procura, né, procure ajudar principalmente os que nos cercam. Cadê? Não fazemos nada escondido. Muitos olhos estão a nos observar, sem faltar uma fração de segundo, registrando e nos ajudando a registrar tudo o que ocorre conosco. Papai do céu, né? Deus. Quem se conscientiza desta verdade procura em toda a área em que opera errar menos, usando todos os meios possíveis para acertar mais. Devemos ainda visualizar o Cristo andando conosco, esta companhia invisível que nos dá força para trilhar caminhos mais seguros e compreender com mais eficiência aqueles que nos acompanham. A educação nos concita do lar à escola e desta ao trabalho. Há um procedimento que não nos deixa exteriorizar a nossa inferioridade, sendo disciplina que, quando permanentemente limpa, desobstrui todos os remanescentes das antigas condições de inferioridade, colocando-nos como almas que desejam e começam a conhecer a verdade. Não é necessário que conheças todos os países do mundo, principalmente aqueles a que chamas mais civilizados, para que possas iniciar-te na civilização. Se observar os que andam contigo, todos os dias, as tuas reações em todos os momentos, pode deduzir, sem anunciar, o que deve ser melhor para ti. É, aqui a gente pode dar aquele exemplo de que as 5 pessoas mais próximas, né, que a gente convive, nós somos semelhantes, né? As nossas ações se tornam semelhantes daquele grupo de 5 pessoas que a gente convive mais próximo. A gente vai adquirindo manias, vai mudando, vai pegando o gosto da outra pessoa, enfim, né? Acho que é isso aqui que explicita um pouco esse parágrafo. Cada criatura sabe analisar o que lhe serve para o seu próprio bem. Nenhuma pessoa é culpada dos teus infortúnios e da tua incompreensão. Deus colocou em todos as mesmas advertências e os mesmos valores a serem cultivados. As diferenças que existem, somente uma coisa pode responder: a reencarnação, na escala evolutiva dos espíritos. Se ainda não a conheces no presente estágio, haverás de conhecê-la em outro. Porém, nenhuma das criaturas ficará órfã das leis de Deus. Existe justiça infalível, vibrando em toda a criação
desde os cromossomos até os homens mais ilustres da terra, e destes até os anjos mais elevados dos céus. E se a justiça de Deus não falha, por que temer? Haveremos de alimentar a confiança nas forças, nas companhias que vivem conosco, em todos os momentos da vida. Se tudo o que fazemos fica registrado em nós, né, no nosso perispírito, né? Tudo que a gente faz fica registrado no nosso perispírito. Então, cadê? Registrado em nós. E no grande livro de Deus, o nosso dever é fazer o melhor, dentro daquilo que já conhecemos ser o melhor. Não culpes ninguém dos teus desacertos. O único culpado és tu mesmo. Acerta as coisas dentro de ti, que, por fora, tudo acompanhará as tuas atitudes íntimas. Confia, pois essa lei palpita em todo o universo. Isso é o fim do nosso estudo, da nossa leitura de hoje, tá? Deixo aberto para a gente comentar, tem ainda 8 minutinhos para vocês, quem quiser falar alguma coisa, quiser comentar, tá aberto, pessoal. Ninguém, nossa, quanta gente, quanta gente. É um aprendizado e tanto, né? Cirurgia moral é, é o dedo mesmo assim na ferida para fazer a gente refletir o, o universo de sentimentos Eu aposto que está todo mundo e pensando agora. virtudes. Está todo mundo ali pensando e se perderam no próprio pensamento e não querem nem comentar. Bom, gente, então é isso, tá? Vamos dar início agora à reforma íntima com Marco Aurélio. Vai ser uma super aula também. Espero que vocês aproveitem muito. Todos nós, né? Aproveitemos muito, porque a aula de hoje está muito bacana, está sensacional. Não. Vamos trocar de posição. Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal, mais uma vez. É, ainda não terminou o tempo aqui. Então, é, ela falou, ela falou de isolamento e há uns meses atrás a gente estava vendo uma medalhinha, a medalhinha de São Bento. E eu conheço um pouco de santo. Aí eu fui pesquisar a história de São Bento. E a história de São Bento tem uma parte da vida dele que ele se isola nas montanhas lá e ele fica isolado durante um tempo e só fica dando ensinamentos. E aí ele percebe, né, que tinha alguma coisa errada. Ele falou assim, mas eu leio, evoluo, e isso está ficando para mim. E aí a gente volta lá no começo. Aí ele entendeu que o isolamento não beneficiava, até beneficiou ele durante um tempo, mas depois ele viu que o isolamento não beneficiava ele tanto quanto ele gostaria que fosse. E aí ele voltou à civilização, voltou a dar aula, voltou a, a socializar e acabou virando um santo. E a história dele conta, quem quiser depois pesquisar, que é o que a gente costuma dizer aqui, pegar direto da fonte, né? Então,
seria bacana. Bom, vamos, vamos voltar lá do começo. E é isso, gente. Mas, primeiramente, antes de começar a aula de forma íntima, nós gostaríamos de relembrar aquelas regrinhas básicas, né? É, é, Tudo que se fala aqui, aqui isso, mesmo. A Olinda se manifestou. Tudo que se falar aqui, fica aqui. Nós estamos aqui para dividir experiências e, e, e assim, alguma coisa que aconteceu comigo, alguma coisa que aconteceu com vocês, o que é falado aqui, fica aqui, tá? Falar só de si mesmo, os exemplos que a gente pode usar 99,9% das coisas é o que aconteceu com nós, tá? Então, vamos nos atentar a isso e não julgar, porque todos estamos aqui para evoluir. Se todos estamos aqui para evoluir, todos temos defeitos, fato. Então, não tem essa de apontar o dedo, nossa, mas o fulano isso, mas o fulano aquilo, ele isso, ele não. Porque você pode não ter aquele defeito, mas você tem outro. Porque se você está aqui, mostra que alguma coisa você tem que fazer, tá? Então, a aula de hoje, a gente vai falar de um tema que ele é muito comprido e está na vida de basicamente 99% da população mundial. A gente vai falar sobre música. Uhul! Música, mas o que que a música tem a ver com reforma íntima? E isso aí vocês vão ter que tirar as próprias conclusões de vocês no decorrer da aula. Tá? Então, o tema da aula hoje é a sabedoria da música. Não era esse o tema, não era esse o nome, mas ele foi ganhando corpo à medida que a gente foi pensando, que a gente foi elaborando a aula. A, a aula também não seria hoje, mas eu fiquei tão empolgado, que eu falei, Juliano, vamos trocar, vamos trocar. Mentira, gente, é brincadeira. O Juliano, ele teve um compromisso hoje, e era um compromisso sério, e eu já tinha iniciado a elaboração da aula há alguns dias atrás. Aí ele entrou em contato e eu falei, não, claro, cara, sem problema. Eu tive que apertar um pouco e enxugar um pouco mais, mas ela também ficou bem extensa, porque para vocês terem uma ideia, a música nasceu há 50 mil anos atrás. Então, desde que o mundo é mundo, desde que surgiu os primeiros homens na face da Terra, que eles começaram a bater nas coisas, que eles começaram a batucar, que eles começaram a fazer flautas, existe música na Terra. Aí ela vem, a gente tem vídeos aqui que não vai dar para colocar tudo aqui, mas depois vocês vão ter acesso a tudo que for falado aqui e depois vocês busquem. E é um tema bem bacana e é de extrema importância, tá? Só que antes da gente começar, nós tivemos uma palhinha de um músico muito famoso chamado Álvaro Siviero. Só que ele é muito famoso lá fora. Ele é um pianista famosíssimo. Nós tomamos conhecimento dele através do Brasil Paralelo, que fez um documentário falando sobre a música, sobre a primeira arte. E, e ele começa assim: imagina você num quarto fechado. Aí você está ali no seu quarto, fechado, a luz não entra para nada, e se você não consegue ver nada, aí de repente você decide.
você decide abrir uma janela. Aí quando você abre a janela, a luz entra. Aí você vai e depois abre a porta e entra mais luz. Aí você repara que em cima da mesa tá cheio de pó. E aí você começa a reparar que tem muitas coisas fora do lugar. Só que pela ausência da luz você não via. Só que a partir do momento que você decide colocar mais luz sobre a sua vida, você vê que tem algumas coisas que você tem que. A proposta da aula de hoje é mais ou menos isso. É que vocês tenham um entendimento sobre um assunto e possa, através desse assunto, poder tirar o pó de algumas coisas, poder colocar algumas coisas no seu devido lugar. Direta e indiretamente, a gente também vai falar sobre família, porque a música dentro da família tem uma importância muito grande. A música tem uma importância muito grande na minha vida, no, ca- no, nesta família aqui, porque nós nos conhecemos dançando. Então, como a gente ia se conhecer dançando sem música? Então, dá para imaginar um casamento sem música? Dá para imaginar um aniversário sem música? Dá para imaginar uma festa, qualquer que seja, sem música? Um baile? Enfim, a vida sem música, ela seria muito, um tanto monótona, eu diria, tá? Então, vamos voltar ao começo da aula anterior, ponto de inflexão. É impossível ensinar a uma pessoa aquilo que ela acha que sabe. Então venham com a mente aberta. Tá? Não somos os donos da razão. Estamos aqui apresentando coisas que a vida nos colocou no nosso caminho e a gente foi cutucado para falar sobre esse assunto, porque é um assunto bastante delicado e vamos dar seguimento aí, espero que vocês gostem, tá? A vida a vida nos é apresentada através dos nossos cinco sentidos, tá? Através da visão, do tato, do olfato, da audição e do paladar. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu sentido original. Albert Einstein. Alguém tem ideia do que ele quis dizer sobre isso? Na minha Que você concepção, pode que falar, Olinda. que expande a consciência, né? Que tem mais clareza e começa a observar mais, ter mais sensibilidade para tudo, não é isso? Maravilha, maravilha. Melhor definição. Eu vou me abster de qualquer comentário, já foi perfeito. É isso aí mesmo. Pergunta que não quer calar. Sua mente está aberta às novas ideias, às novas possibilidades, porque essa aula é exatamente para fazer você pensar, para você refletir. Aliás, todas elas, né? Porque assim, eu não me julgo um grande educador, mas os educadores, eles têm esse papel. É te colocar num caminho. E a partir do momento que você está nesse caminho, depois você começa a fazer as suas próprias escolhas. Saúde, por exemplo. E nós vamos manter aquela linha da aula passada. Vai aparecer aí algumas palavrinhas soltas que têm todo um significado. Ah, tá. Eu decidi também fazer uma homenagem às pessoas que se manifestaram na aula passada. E esse foi o comentário da aula passada, feito pelo Eudes, tá? Aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Dos cinco sentidos citados anteriormente, alguém pode dizer qual é o primeiro sentido a se desenvolver completamente no ser humano? Alguém já
parou para pensar sobre o assunto? Eu também não, mas tem tudo a ver com, com a aula de hoje. O som, o ouvido, o que que é? Exatamente, Olinda. Exatamente. É? A Olinda tá com a corda toda hoje. A Olinda tá. É o primeiro sentido que se desenvolve no ser humano por completo. Ele não é o primeiro o primeiro, se eu não me engano, ele a se desenvolver é o tato, a se desenvolver, mas completamente é a audição. Por completo é a audição que está totalmente formada. E desde muito cedo a gente começa a ter contato através contato no mundo através do som da mãe. A mãe conversando com o filho, o pai quando conversa, quando manda aquela energia gostosa Eu para a acho que vai criança. desde a gestação, né? É, A criança no exatamente. útero. Então, elas respondem muito a esse estímulo. Na verdade, nós respondemos muito a esse estímulo. Entramos agora, de fato, na aula. Hoje nós vamos falar de música, ou mais especificamente da sabedoria da música, considerando algumas fontes de estudo. A música aparece como, em algumas fontes de estudo, ela aparece como a quinta arte, e em outras fontes de estudo, ela aparece como a primeira arte. O que será discutido hoje vai ser a importância, não importa se é primeira, segunda, terceira, o que nós vamos discutir hoje é a importância da música em nossa vida. É, algumas perguntas que estão aqui, elas vão ser respondidas com vídeos depois, que eu não vou encher a aula aqui de vídeos, porque realmente é um tema bastante extenso, vocês vão ter acesso a tudo, tá? Inclusive como tarefa extracurricular, eu não gosto muito daquele negócio de lição de casa. Nossa, eu ficava apavorado quando o professor falava em lição de casa. Então, eu não vou usar essa palavra porque eu não gosto. Então, vocês terão como extracurricular algumas coisas aí que vocês espero que gostem, tá? Aonde nasceu a música? Então, dando um briefzinho rápido, a música nasceu na África. Ela nasceu com os primeiros seres humanos. Os primeiros seres humanos, eles apareceram na África. E aí, como que ela se propagou? A partir do momento que o ser humano ele começou a migrar para outros lugares, a música também foi junto com eles. E aonde ela foi chegando, ela foi se adaptando de acordo com o clima, de acordo com as pessoas que ali se encontravam. Por que que nós ouvimos música? Por que que nós ouvimos música? Para se sentir bem, para festejar alguma coisa, às vezes para meditar. Onde encontramos música, aí a história praticamente em todos os lugares. Todos os lugares a gente pode encontrar música, um som agradável que se transforma em música, o som da chuva pode se transformar em música, dependendo do seu gosto, dependendo do seu estado de espírito. E, e isso aqui eu achei de extrema importância. Para onde ela está nos levando? Mas como assim? Para onde a música está nos levando? Nós veremos nas cenas dos próximos capítulos. Ó, aqui tem um videozinho que ele fala sobre a música e a evolução da música, tá? Para quem estiver no computador depois, aqui o meu ele pede para a gente aí, apertar a tecla Ctrl e vir e apertar o link e ele abre o vídeo depois, certo? Mas eu não vou colocar ele agora.
Se der tempo, a gente volta. É um videozinho de 4 minutos, é bem rápido, mas tem muita coisa. Sucesso, ó, o sucesso apareceu aí. Sucesso, o que vocês pensam quando aparece essa palavra na mente de vocês? É uma palavra que não tem conflito nenhum. Sucesso é sucesso. Veja aquele cara que é bem-sucedido familiarmente, espiritualmente, financeiramente, sucesso não tem muito para onde correr. É uma coisa muito direta. Ah, outro comentário colaborativo. Esse foi o da Rosinha. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca deixe de sonhar, pois sem ele você continua existindo, mas deixará de viver. Obrigado, Rosinha. Para que haja música, nós devemos ter harmonia entre os sons, ritmo, melodia e voz. Às vezes você não tem voz, você não precisa da voz na música. Então eu fiz uma pequena seleção para vocês aí onde não tem voz, onde é só harmonia. O que que é a harmonia? A harmonia é a combinação das notas. Então, na seleção que eu fiz para vocês, tem muito disso. A combinação das notas. Uma nota acaba puxando a outra, tá? E vocês, é nítido como a mente humana, ela sente essas coisas. A mente é como a expressão que eu usei na aula passada. A sua mente, ela é muito mais inteligente que você. Então, vocês vão entender quando as músicas começarem a tocar, começarem a evoluir, tá? Você precisa de um ritmo. O que que é o ritmo? É a sucessão regular das batidas, seja ela num tambor, seja ela na flauta, seja ela no toque de uma corda de violão. Então, é aquela extensão que nós temos. Aí nós temos a melodia. Se trata do intervalo entre uma nota e outra e o encontro da voz também. Porque tem músicas que só de tocar sem voz a gente já sabe que música que é. Aí quando coloca a voz, que conta aquela história, aí a gente consegue se encontrar mais facilmente. Tudo isso tem o objetivo de despertar um sentimento, nos contar uma história, despertar um estado de espírito, nos transportar para um ponto do nosso passado, curtir um momento, nos levarem para um futuro desejado ou indesejado. Eita, 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 eita. Como assim? Um futuro desejado ou indesejado? Calma que vocês vão entender, porque não existe ponta solta. De acordo com um ponto de vista emocional, já sabemos que a música pode fazer por nós. Mas o que ela pode dizer do ponto de vista científico, espiritual e de futuro? Outra palavra, liberdade. Liberdade. É isso aí. Ô, Ah, Marco, comentário para cada, colaborativo. para Pode cada falar. emoção tem um tipo de música. Com certeza. E a gente vai, isso a gente vai ver. Isso a gente vai ver. Comentário colaborativo da dona Irlan Melo. Vida, nos surpreenda. Esse senhor, Masao Emoto, alguns já ouviram falar dele, tá? Ele era um empresário, escritor japonês conhecido por suas alegações pseudocientíficas. O que que seria pseudocientíficas? Porque quando o cara não é especificamente da ciência, aí existe uma pequena divergência, vamos colocar assim. Ele fez alguns experimentos referente à água e referente às plantas também.
Aí nós vamos ver algumas coisas aqui. Ele dizia que mensagens, sentimentos, orações, músicas influenciam nas moléculas da água. O que isso quer dizer? Sabe quando a gente, quando afirmamos as palavras têm poder? Então dá para dizer que o senhor Masao Emoto, ele mostrou isso na prática. Como? Então tem poder. Ele colocou músicas para tocar e é, ele congelou a água e quanto mais harmonia se tinha na música, quanto mais gostosa era a música, quanto mais sentimento de amor, passividade, mais bonito ficava o cristal. Ele viu que alterava as moléculas da água. Quanto mais dissonante era essa música, a dissonância é quando o som não casa direito com aquilo, o estado de espírito que a gente está. Se a gente está num estado de espírito muito zen, muito bacana, começa a tocar um rock, isso quebra a nossa harmonia. Isso quebra a harmonia das células em si. E se a gente também está num estado de espírito muito dissonante e começa a tocar uma música clássica, por exemplo, também acontece a mesma coisa. Então, ele. Só fazendo um comentário que é importante lembrar que o nosso corpo, ele é constituído a sua maior parte de água. Então, né, o quanto é importante essa análise, aí, esses estudos, até para a gente compreender também que o nosso corpo também funciona da mesma forma, já que a maior porcentagem é água. Então, tem aqui alguns sons que ele usou. Mozart, ele usou Imagine, do John Lennon. Essa música Love eu nunca tinha ouvido, mas ela é muito gostosa. Isso aqui eu não sei nem pronunciar, mas é um rock pesado. Esse aqui é outro rock pesado, tá? Então, eh, ele mostrou isso muito bem. Depois, quem quiser ir buscar na fonte, fique à vontade. E as músicas também, vale a pena ouvir. Mais uma experiência referente à água é esse Deepwater Horizon. Eu não sei nem pronunciar isso aí. Mas nos estudos que a gente estava fazendo, isso aí é uma plataforma petrolífera que ela pegou fogo em 2010. Tá? Ela, como é que fala? Ela extraía petróleo a profundidades muito profundas. E ocorreu lá um incêndio e matou algumas pessoas, mas depois vocês pesquisem porque o que a gente está para dizer aqui é o que foi feito referente a, 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 ao tema. John Hudson, um especialista em eletromagnetismo, utilizou a frequência 528 Hz combinado com radiofrequência para, para reduzir o óleo e as toxinas da água. Mas como assim? Ele pegou água poluída, a água que estava com o petróleo, expôs ela nessa frequência e a água começou a ficar cristalina, por incrível que pareça. É uma coisa que é um pouco difícil de você pesquisar. Eu fui atrás e tem coisas que a própria internet ela esconde de você. Mas eu achei muito interessante trazer isso para vocês também. Agora aqui nós temos umas outras experiências feitas com música. Um dos primeiros registros
despertando a possível conexão entre a música e as plantas surgiu em 1962. Dr. T.S. Singer apresentou experiências sobre o efeito da música clássica em plantas na Índia. Quando a canção era tocada para bálsamos, a planta uma planta considerada medicinal, o cientista percebeu que a taxa de florescimento aumentou em 20%. Olha que legal, mano. Que legal. De Taxa acordo do com quê? A taxa do quê? taxa de florescimento. Ah, tá. Então, elas deram 20% mais flores do que plantas que não receberam Entendi. o tratamento VIP, né? E Sim, sim. tem uma outra experiência também que eu procurei, mas eu não achei. E também falava de um fazendeiro que ele colocava para tocar música clássica para sua plantação de milho. E cada pé de milho dele crescia na base de 5 metros. As espigas eram gigantes, só porque ele colocou música clássica para tocar. Então, eram os melhores milhos que tinha. Então, existem centenas de várias outras experiências aqui, só que realmente não dá para trazer tudo. 20%. De acordo com o site Canal Agro, a biomassa, ou seja, a quantidade de material orgânico da planta, aumentou em 72%. Olha que bacana. Em relação a plantas que não receberam esse tratamento VIP, que foi ficar ouvindo música clássica para colaborar no seu crescimento. Ainda nos anos 60, o engenheiro canadense Eugene Camby, por sua vez, publicou as conclusões à sonata para violino de Bach, para seus campos de trigo, obtendo um acréscimo de 66% de rendimento. Então, mais de 50%. Uma planta aumentou a biomassa em 72%, ela quase que dobrou de tamanho. Os campos de trigo chegaram a 66%, mais que 50%. Então, a- isso mede o quanto a música é importante para nós. A ideia da música para cultivar foi aplicada após a publicação do livro A Vida Secreta das Plantas. É, eu discordo um pouco, porque não se trata da vida secreta das plantas. As plantas fizeram o papel delas. O que contribuiu foi a vida secreta da música, na minha opinião, na minha humilde opinião. A obra escrita por Christopher Bird e Peter Tompkins foi apresentada e foram apresentadas as relações físicas, emocionais e espirituais entre os vegetais e o homem. Então, na minha humilde opinião, a música ela diz muito mais do que ela fala. Ficou controverso? Como é que, qual é a palavra que a gente pode usar? Ah, eu vou lembrar e depois, porque eu tô aqui para ser provocativo também. Eu tô aqui para fazer vocês pensarem. Autorresponsabilidade. Eita, o que significa isso, hein? Autorresponsabilidade. Se vocês quiserem, depois a gente volta. Mas pensem aí. Ah, esse foi uma colaboração muito legal. A Lica que me mandou isso aqui. A gente conversou um pouquinho e ela me mandou.
isso aí seria legal vocês darem uma olhadinha depois, porque assim, falando da minha vida, eu tenho no meu celular aplicativos que reproduz essas frequências aqui, ó. Então eu consigo colocar a frequência que eu desejo e deixar ele lá tocando. E eu tenho um outro aplicativo também que ele reproduz essas outros sons que também tem muito a ver com essas frequências. Eu consigo colocar a música que eu quero tocando e ligar o aplicativo e deixar a frequência que eu desejo ali de fundo. Então, Interessante, é, interessante. eu vou disponibilizar isso tudo para vocês também. Ah, É, que bom, que bom. é bem bacana. Dois aplicativos bem, um é free e o outro ele é pago, mas esse que é pago, ele também tem sons lá que são de graça. Mas é bem interessante. Então, frequência de 528 Hz. Frequência de 528 Hz é a frequência do amor. Ela repara o DNA. Então, quando vocês encontram músicas, vocês podem colocar na internet lá, músicas com 528 Hz. Vocês conseguem colocar músicas com 639 Hz. Ela são relacionadas à harmonia. Então, a harmonia, ela atua no chakra do coração. Então, a gente vai, quando você começa a pesquisar, eu comecei a pesquisar, na verdade, isso é uma coisa que eu tenho comigo já há muito tempo. E aí, a ideia de fazer uma aula sobre isso, eu já tinha um pouco de conhecimento, já tinha um pouco de material, e eu comecei a mexer com isso há uns dias atrás, quando propuseram para a gente dar as aulas, aí eu fiquei pensando, mas tá, a gente aceitou, mas e aí? Aí veio três temas assim, um atrás do outro, assim, que eu falei, nossa, então é essa linha que a gente vai seguir, porque é o que a gente falou, a gente vai voltar lá atrás. É você tomar um banho e você vestir roupa limpa. Frequências de 741 Hz. Ela purifica a mente e o corpo. Então, quando vocês colocam música nesse tipo de frequência, ela se alinha a bons pensamentos, ela te faz pensar melhor, te dá foco, energia. 552 Hz estimula a intuição. Então, para cada frequência que você alcança aí, que você bota para tocar, ela vai te causar alguma coisa. 963 Hz. Consciência cósmica, espiritualidade elevada. Dizem que essa frequência, Tesla, elas são números secretos de Nikola Tesla. Dizem, você vai encontrar muita coisa que é verídica, mas você também vai encontrar muita coisa que é difícil de ser comprovada, tá? Mas dizem que ele vibrava muito nessa frequência. Qual a frequência? Do Frequência 542? do Tesla Hum. é 963 Que de repente Hz. aqui faz um barulho e some tua voz. Aí faz também? Não, Faz um barulho assim que nem o telefone tocando e você mexe com os lábios assim, mas não aparece o som. Depois some, depois aparece. Aí tem só para mim isso? bom, até agora ninguém reclamou, né? Mas, Tá bom, tá. Não, é que eu não ouvi esse outro aí, 90, foi 963, então, isso, do Tesla? exato. Tá. Outro comentário colaborativo da aula passada. Esse foi da Roberta. Crescer é doloroso, leva tempo. Respeite o processo. Obrigado, Roberta.
Existem mais fontes referentes às experiências, às experiências com música e água. Porém, precisamos passar para um outro tópico. Vamos falar um pouco de música, religião, espiritualidade, se assim vocês preferirem, senão a gente continua no tema. Interessante, os dois é interessante. Música eu achei um tema fantástico. Ele é bem bastante amplo mesmo. Só que assim, tem um lado obscuro em tudo isso. A gente começou num nível muito legal, só que a gente também tem que falar das coisas que não são tão legais assim na música. Aqui fez o barulho de novo e sumiu. Aí não, né? Não, Não. aqui Só tá tudo normal. engraçado. Tá bom. Desliga o teu áudio então, Olinda. Desliga e liga, sei lá, É. né? Não. Bom, nos anos 1960, sinos ao redor do mundo foram coletados com a desculpa da escassez do ferro, por causa por causa da guerra. Porém, o motivo foi bem outro. Os sinos são ferramentas poderosas. Eles não servem apenas como um marcador de que passou mais uma hora. Sinos, quando tocam, afastam negatividade. Sinos, quando tocam, afastam a negatividade. Sinos, quando tocam, afastam a negatividade. Sinos, quando tocam, eles elevam a nossa vibração e nos conectam com o divino. Quando nossa vibração está baixa, é mais difícil nos conectar com o divino e fica mais fácil e fica mais difícil expandir a nossa consciência. Fica mais difícil, assim, nos manipularem. Quem nunca foi manipulado com uma energia baixa? Quando a gente está meio deprimido, quando a gente está meio para baixo, quando a gente está meio numa vibe que chega uma vozinha que a gente não sabe de onde vem e começa, ou até pessoas que, quando a gente está numa vibração baixa, nós somos os nossos piores inimigos. E aí a gente entra de fato numa questão muito delicada. Em 1953, a frequência padrão da música foi propositalmente ajustada de 432 Hz para 440 Hz. 432 Hz é uma frequência que nos conecta com o divino. Então, quando um sino toca, ele toca nessa frequência. Ou quando os sinos tocavam, eles tocavam nessa frequência. Então, músicas que têm essa frequência, elas não trazem harmonia, elas não trazem serenidade, elas estão mais, se apresentam em sons da natureza, cantos gregorianos. Quem já ouviu falar em canto gregoriano aí? Eu já ouvi. Eu já Já. fui lá na igreja ali na São Bento para ouvir os cantos gregorianos. Então, eu sou um cara que eu tava meio, eu falei, canto gregoriano, canto gregoriano. Falei, já ouvi falar, mas eu não sabia o que era. Mas aí, Hum. com a internet, eu falei, não. Aí, eu falei, ah, isso é canto gregoriano, e eu não fazia ideia. E é tão emocionante, tão gostoso, que eu fiquei impressionado. E eu separei uns aqui para um aqui para vocês, só para dar um gostinho, tá? Então, depois vocês vão ter também, tá? Ô É, Marcos, a gente precisa trocar o sino lá da nossa salinha, então, né?
Tem que Pra esconder aquele sino lá, porque senão eles vão roubar de nós. Com a mudança na frequência da música para 440 Hz, os sons, eles ficaram com um pequeno intervalo maior de duração. Isso causa dissonância. Essa dissonância é aquilo que a gente falou no começo. Nós temos a ressonância e a dissonância. A ressonância é quando tudo entra numa conformidade. E a dissonância é quando entra em desconformidade. Quando a música que está sendo tocada, ela não faz aqu- aquilo que deveria fazer. Ela faz o oposto. Ela causa desequilíbrio nas células. Pergunta: o que acontece se o som dos o que acontece sem o som dos sinos e com uma exposição constante às músicas modernas? O que vocês acham que acontece com a retirada dos sinos e a exposição constante às músicas modernas? Essas músicas dissonantes, as músicas de hoje em Nossa, dia. isso daí não dá harmonia nenhuma, né? Deixa a gente irritado as músicas de agora, Esse é o né? fato, esse é o fato onde o ponto onde a gente queria chegar. Desequilíbrio, né? Eu acho que hoje em dia tem tanta gente desequilibrada, A, eu acho que seria um ponto. a gente vai um pouco mais fundo. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês aqui. Espera aí. Isso. Hum, Isso aqui. Tem 7 minutos, mas eu não vou passar tudo não, tá, gente? É só para vocês entenderem. Os espíritos. Uma parte de coisa aqui em cima do púlpito que não é pra fazer, mano. Como assim? Você tem algumas células rítmicas que invocam alguns espíritos. O silêncio da morte. Eu tô. Curiosidade veio. Sacou? Você tem algumas células rítmicas que você invoca alguns espíritos. Eu aprendi isso na ULM, quando eu fiz aulas de Afro-Cuba e música brasileira, e ritmos brasileiros. E depois a Cara, gente. você estudou pra caramba também, mano. Estudei, mano. Estudei. Nossa. Eu sou coordenador da MT em São Paulo. A MT é uma das maiores escolas que tem no Brasil hoje. E ela tá junto com a School of Rock. Eu sou coordenador lá, escrevi a metodologia da escola. Deu 10 livros com 200 páginas cada livro. Nossa. Entendeu? Então, assim, tudo que eu aprendi, mano, quando eu fui pra África, essa última vez agora em 2019, eu tive a oportunidade de sentar com o batera. E aí falei pra ele, eu falei, mano, eu queria falar sobre ritmos, mano, sobre células e tal. Ele, pô, Sam, mas estamos aqui numa aldeia. Eu falei, mas só uma célula que eu queria saber. Mano, aí eu fiz essa célula. É quase um funk isso aí. É o funk. Uhum. Ele, pelo amor de Deus, para. Ele fala um português de Portugal lá. Para. Eu sei como que chama isso no Brasil. Eu falei, não, eu que pergunto pra você. Isso aqui é ruim? Ele falou, Raposa, nós estamos numa aldeia. Se você tocar isso daí durante algum tempo, aí veio tudo de encontro com o que eu aprendi, velho. Se você tocar isso daí durante algum tempo e ficar sincado, quando ele fala sincado, é tipo no grid a parada. Uhum. Você vai invocar o demônio do sexo. Tá brincando Essas comigo. mulheres aqui vão ficar tudo louca. E vai vir tudo em cima de vocês que é casado. Tá Mano, brincando. Negão, e na África não é macumbinha, não. Na África é magia negra, velho. Sacou?
Aí eu falei, mano, então faz sentido tudo que eu aprendi, velho. Claudinho Bujanra. Eu tenho que dizer mais alguma coisa? Nós estamos falando de um produtor musical. Esse cara é um produtor musical. Aí, como ele disse aí, ele pesquisou e pesquisou muito. E a música, ela nasceu na África. Só que não foi só a música que nasceu na África. Tem muita coisa que nasceu na África. E quando eu vi esse vídeo, eu fiquei extremamente chocado. E o Rio, ele tem sérios problemas espirituais. Porque o Rio de Janeiro, o funk, ele nasceu lá. O funk do jeito que a gente conhece, ele nasceu lá. E ele veio dessa mistura de ritmos. Então, é uma mistura do soul americano com um pouco de, do blues, que o blues também tem uma pegada bastante forte. Inclusive, nós assistimos o Brasil Paralelo, a primeira arte, e ele conta a história da música também, só que o Brasil Paralelo tem é, 3 vídeos de praticamente todos 2 horas para falar toda essa trajetória da música. Quem tiver a oportunidade, veja, veja, porque o negócio é muito pesado. Sabedorias. Comentário colaborativo também da aula passada. Tudo passa. Ô, Marco, Mas, oi, ontem, né, não querendo interromper, porque só para. imagina. Eu estava olhando na rede social e apareciam os cânticos do Preto Velho. Nossa, mas eu gostei tanto daquilo, eu não queria tirar mais, sabe? E fiquei ali junto, batucando Nossa, mas muito bom, sabe? Os cânticos dele, por mim eu ficaria ali direto, batucando junto e fez um bem danado. Quanto será que é o hertz disso daí? Paulina, nós sempre vamos ter os dois lados. Então, o intuito da aula de hoje era mostrar isso. O que que a música faz? Então, difícil saber, mas se te causou bem, é porque tem alguma coisa aí que te causa bem. Era de Umbanda, né? De A Umbanda e os batida, batuques, nossa, mas muito bom. então, a batida, o ritmo, é igual quando a gente estava na capoeira. Quando a gente fazia a capoeira, quando o berimbau começava a tocar, quando o berimbau, o atabaque começava a tocar, Hum, nossa, pensa nos negros que ficava, a gente dobrava de tamanho. A que gente, coisa, não? Mas é, dá a gente, um a up, gente né? dobrava de tamanho. A gente ficava gigante, dava uma coragem, a gente fazia umas coisas que era surreal. E na hora eu queria colocar no nosso grupo, queria mandar para Fátima, sabe? Mostrar para todo É, mundo. então, só que tem muita coisa boa, tem muita coisa gostosa para a gente ouvir, sabe? E tem muita coisa que, ó, frequências, frequências baixas, mais palavras de baixo calão, mais letras ruins, o tempo de exposição, é, mais tempo de exposição a esse tipo de conteúdo. O que será que isso causa? Esse é o ponto X da questão. Frequências baixas. A música já foi alterada propositalmente. Palavras de baixo calão. O que que a gente ouve hoje em dia?
o que que mais toca nas rádios hoje em dia? E a gente não está falando só de um ritmo. A gente não está falando só do funk. Que o funk, ele realmente ele escracha muito a coisa. Mas o sertanejo, que, s- sabe, é, a gente parou de ouvir o sertanejo porque tem muita coisa ali que você fala, nossa, que deprê, cara. Que deprê. Muita deprê, muita traição, muita, sabe? É, É uns pagode que também. Então, são todos os deixa a gente ritmos. para baixo, deixa a gente para baixo. Exatamente. Isso, voltando lá para o começo, para as experiências do doutor, do senhor Masao Emoto. Olha o que está fazendo com a nossa célula, com as nossas células, do corpo todo, e principalmente do cérebro. E aí a gente volta hum, na aula passada, dessas palavras que estão aí é, soltas. O seu cérebro, ele conhece tudo isso. Quando ele vem ouvindo essas histórias aí, e essas letras ruins, e essa frequência ruim, isso causa um mal tão grande. Mas toca o barco. É, entretanto, não podemos permitir, e isso ficou legal. Vendo tudo isso que a gente viu, vendo esse atual cenário que a gente está, de funk, de sertanejo, de pagode, e todos, uma coisa muito legal aqui que a gente também aprendeu nesse vídeo do Brasil Paralelo é que antigamente a gente tinha muitos compositores e em uma música só tinha um compositor, no máximo dois. Hoje em dia a gente tem 10 compositores para uma mesma música. Só que esses 10 compositores para uma mesma música, esses 10 compositores para essa mesma música, eles estão compondo para todos os ritmos. Eles compõem para o funk, eles compõem para o sertanejo, eles compõem para o pagode, eles compõem. Por que tudo isso? Para manter as pessoas ali curtindo aquela mesmice nessa frequência baixa, nessas letras ruins e que vai ali batendo, 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 e a gente volta lá no cirurgia moral da aquela parte que ela fala da desconstrução da família, porque a gente estava numa festinha semana retrasada e a gente vê as crianças hoje muito expostas a esse funkzinho chato, essa coisa chata, e as crianças sendo expostas a uma sexualidade muito rápida. Umas crianças de 4 5 anos dançando esse tipo de música. Pode parecer bonitinho, porque é uma criança, mas não vamos se iludir, porque o que você está colocando no cérebro dessa criança, ela vai reproduzir mais rápido do que você imagina. Acelera muito, né? Tudo. É, só que isso não é só de agora, porque a gente voltando um pouco lá atrás, é o Tchan, é não sei quem, era. E tinha esse axé aí que veio também. Isso também estava dentro da sala, dentro da sala dos brasileiros, estava dentro da casa de todos os brasileiros em horário nobre no domingo. Então, isso é o que a gente queria pontuar. Mas tem um porém. A gente não pode deixar vocês saírem daqui. A gente tem 10 minutos. A gente não pode deixar vocês saírem daqui com esse sentimento baixo, tá? Com
com um sentimento ruim. O que foi colocado aqui é para que nós tenhamos um alerta. É um alerta que acendeu aqui na nossa cabeça há uns anos atrás, de que a coisa vinha degringolando, degringolando, e a gente falou, opa, peraí, não é por aí, esse tipo de música não tá legal. A gente sentiu alguma coisa aqui dentro que nos tocou, e a gente parou de escutar certos tipos de música aqui em casa. Optamos por novos ritmos, ritmos diferentes, coisa que a gente entendia também o que estava sendo falado, e isso muda a estrutura harmônica da casa. A harmonia da casa muda. Recentemente foram divulgados estudos realizados em laboratórios, expôs um grupo de células, desculpa. Recentemente foram divulgados estudos realizados em laboratórios que expuseram um grupo de células cancerígenas à Quinta Sinfonia de Beethoven. O que aconteceu? Regrediu? Regrediu 20%. Poxa, Olha que notícia maravilhosa. Se de um lado eles estão fazendo algumas coisas que de outro também. Isso aqui foi sensacional. Quem conhece esse cara? Esse cidadão aqui? Esse cara é o Derico. Ele fez parte do quinteto, sexteto do Jô. Ele ah, é um, sim, eu ele é conheci um ele. músico. Outro dia eu vi ele aí. Ele é um músico. Nossa, aí quando a gente decidiu, quando a gente fala que não existe ponta solta, olha que negócio incrível. Quando a gente decidiu colocar a música em pauta, num domingo de manhã tava a gente ligou a TV e eu fui zapear uns canais, aí apareceu ele. Eu falei, opa, que é isso? No canal 2 na TV Cultura, ele estava numa entrevista num programa chamado Brasil Mostra a Tua Cara. E ele estava falando de música. Só que o ponto X da questão, que eu achei maravilhoso, é que ele tem um, um programa social que ele faz há mais de 20 anos, que ele vai em hospitais e ele toca para os enfermos. Eu achei isso Que fabuloso, bacana. fabuloso. Só que mais fabuloso ainda foi o retorno que ele teve de uma das diretoras do Hospital? hospital. Quando foi uma noite, ela ligou para ele e falou, Derico, eu queria te dar um feedback aqui. E ele já ficou meio preocupado, né? Quando ele viu, falou, não, não, tudo bem, pode falar. Aí ele recebeu a ligação no outro dia de manhã e ela falou assim, Derico, ontem 80% dos, dos Enfermo. pacientes que você tocou, eles não tomaram o remédio da, da dor. Eles não tomaram remédio para dor. Isso, para Bom, mim, foi fantástico, tá? É, se de um lado a gente tem coisas muito ruins que a gente tem que tomar cuidado de, tem um outro ponto que as pessoas estão fazendo milagres através da música. E se a gente buscar mais disso, a gente vai ter. O que a gente trouxe aqui, queria trazer aqui para vocês é o alerta. É o alerta. É o prestar atenção. Porque é o exercício que a gente fez na aula semana passada. Todas essas palavras que estão soltas aí, todos nós sabemos o que elas significam. Toda vez que a gente fala alguma coisa, o nosso subconsciente ele sabe o que está sendo dito. Ele vai buscar essa referência. Então, quando você fica batendo nessa tecla durante muito tempo, ele vai causar essa deterioração. Se a gente ficar colocando músicas ruins, com letras ruins, ele vai causar essa deterioração.
E essa deterioração não é só física, é uma deterioração também espiritual, porque a gente viu as batidas que o rapaz acabou de falar. É uma deterioração espiritual. Essa deterioração espiritual também causa deterioração familiar, porque isso aí está dentro da sua casa. Aqui tá o link do Brasil Paralelo, o primeiro é, aqui tá o primeiro episódio. São 3. Só que pelo YouTube você vai conseguir ver 2, tá? Mas vale a pena, vale a pena. Aqui tem uma seleção básica para vocês, fora os outros que já tem lá. Então, como exercícios extras, ouçam esses links. E conforme a aula for no YouTube, vai lá e comentem qual que vocês mais gostaram. Deixem lá os comentários. Vamos fazer o jogo do YouTube para esse vídeo chegar para mais pessoas, sabe? Vai lá e deixa o seu comentário. Nossa, eu gostei mais disso, eu gostei mais daquilo, eu gostei mais. E olha que eu não coloquei nem tudo que eu gostaria. Eu só coloquei uma pequena seleção para a gente já começar a ter um sabor de uma coisa diferente dentro da nossa própria casa. Porque depois que eu vi essa do Beethoven, da Quinta Sinfonia de Beethoven, a gente coloca para tocar todo dia de manhã aqui. No café da manhã a gente coloca para tocar. E durante o dia fica essa harmonia. Eu trabalho com áudio e vídeo. E assim, o investimento que esses caras fazem em som é brutal. É brutal. Eles são considerados audiófilos. E eles gastam muito dinheiro com isso. Eu me perguntava por quê. Hoje eu tenho uma resposta. Porque eles gastam tanto dinheiro com som. Porque para eles não é gastar. Para eles é investimento. Investimento. E é um investimento, porque assim, as músicas que eles escutam também, porque quando eles começam a fazer os testes deles, a gente também tá lá. E as músicas que eles colocam para ouvir são muito diferentes do que a gente está acostumado. São artistas que a gente nunca ouviu falar. E a sonoridade que tem ali, que não dá para eu explicar aqui do jeito que eles explicariam, porque sabe? O Brasil Paralelo ele fez um compilado aí brutal. É absurdo a qualidade do material que eles têm, que eles explicam. O que eu estou dando aqui, acho que é 1%, tá? Então, hoje eu entendo muita coisa, eu consegui casar muitas coisas. Eu tenho na minha casa um sisteminha de som até razoavelmente bacana. Só que assim, eu tenho também uma caixinha de banheiro que fica lá dentro do banheiro, que a gente coloca o celular para tocar lá enquanto está tomando banho. E essas palavras que ficam soltas aí, a gente fica repetindo para nós. Durante o banho, eu fico repetindo para mim essas palavras aí, os meus mantras, porque a gente também eleva a nossa vibração quando está no banho, porque a gente está no estado de relaxamento. Então, tem muita coisa para ser dita, tem muita coisa para a gente poder conversar. Então, a palavra final que fica hoje para vocês é essa: escolham, escolham e escolham. Pois quando você não escolhe, alguém com certeza já escolheu por você. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Finalizamos aqui mais uma reunião, que eu não gosto de falar que é uma aula, porque para mim é um bate-papo. Eu só queria expor algumas coisas que já estão aqui dentro, já tem algum tempo, e tá aberto aí aos comentários, fiquem à vontade. Foi muito boa a aula, hein? Muito bom, muito legal. Gostoso, Obrigado. dá um up aí
E a gente tem vontade de aprofundar mais. E com certeza, né, daria para falar Marco, você muito viu? mais. Você já viu que eu levei uns ferrinhos lá, que é um diapasão, né? Que eu levei Sim, lá na. eu Aquilo gostei, lá hein? são notas musicais, né? Então, com as notas musicais, eu faço o relógio biológico na pessoa. Então, Hum, harmonizo a energia do corpo com o relógio biológico. Cada nota coloco num ponto, que é daquele órgão, porque cada órgão tem uma nota musical, tem uma estação do ano, tudo isso, né? Tem uma cor, entendeu? pô, isso É é legal, legal. Seria uma boa aula também, hein, Linda. legal isso daí. E daí eu vou levar para. Mas daí é que no dia não dá tempo para fazer isso. É, Teria que ser no dia do passe de cura, assim, se não tiver muita gente, daria para fazer. Fazer mas na é. pessoa para a pessoa sentir, entendeu? Uhum. Faria assim, é rapidinho. 10 minutinhos eu faço numa pessoa assim, entendeu? Mas você fez a gente, eu gostei. Eu curti. Eu fiz, mas não fiz todo. Eu fiz em alguns pontos. Daí eu faço em todos os órgãos, porque cada órgão tem um horário, né? Então, a hora que eu Certo. for começar, eu começo no horário daquele órgão ali e faço a sequência, entendeu? Ah, entendi. Legal. Daí eu faço para você sentir como é que é. Legal. Tá bom? Para você sentir e me falar o que você sentiu, entendeu? Bora, bora. Falou. Mas foi muito boa a aula, muito bom, Obrigado, gostei. obrigado. Foi maravilhosa mesmo. Nossa, é uma aula assim que para uma aula inteira só sobre música, né? Tem muito mais coisas para falar, teria muito mais coisas, mas assim, fica aí os vídeos para vocês estudarem, para vocês verem, sabe, as músicas para vocês curtirem, uns instrumentos diferentes que a gente não costuma ver tocando por aí, sabe, uns conhecidos, outros desconhecidos, mas o poder da música, a sabedoria da música, o tema, eu acho que veio bem a calhar, porque a música ela diz muito mais do que ela fala. Ô, Então, Marco, e Exatamente. também escolher música para pôr lá na hora dos trabalhos, é, né? Música bem. É, Eu salva tenho, umas eu tenho músicas, né? coleção aqui. Eu tenho coleções de música aqui, CDs. Não sei se assim precisaria saber qual deles, né, que tem esse hertz aí da harmonização. ah, aqui também a gente pode baixar, Olinda, porque assim, É, você coloca, é que nem Faz eu, uma playlist, Marcos, para a gente salvar lá no computador, para mim fazer um CDzinho para colocar lá na sala de passe, com essas vibrações. sim, na aula de passe e também antes dos trabalhos, que as pessoas vão chegando, deixa um sonzinho lá Sim, na é. sala, né? Mas, Se você mas montar uma playlist no pendrive, eu salvo no computador lá e eu monto um CD para tocar lá na sala de passe também. Na sala de passe. Legal, legal. a gente pode ver músicas que têm essas frequências, principalmente as principais aí de, de restauração celular, de harmonização E celular. A gente pode fazer esse compilado aí e deixar. Mas eu queria também que vocês escutassem essas que a gente já trouxe, porque tem músicas que já estão dentro dessa frequência, mas ela não fala e eu não sei identificar, tá? Porque assim, a gente precisaria de realmente de um especialista. Eu manjo um pouquinho de som, mas meu negócio é a instalação, não tem nada a ver com o estudante de música em si, que Eu tenho uma amiga que ela é musicoterapeuta, a gente pode até pedir ajuda para ela também. então, seria muito legal. Ela tem um trabalho muito legal, ela faz trabalho com crianças autistas especiais. Nossa, ela Isso é tem um quadro de evolução bem muito bom com essas crianças. perfeito, perfeito. Vamos unir forças aí e botar isso para frente, sabe? Porque a gente é bombardeado com muita coisa. Inclusive a aula de semana que vem, eu acho que a de semana que vem não, a próxima aula, eu acho que vocês vão ter que se preparar. Apertem os cintos, porque a viagem vai ser Nossa, alucinante. Aí,
No intuito é trazer algumas coisas que vocês já conhecem, outras que a gente não costuma falar, que foram caindo no meu colo durante alguns anos, e eu vou falar para você, a bruxaria é forte. Nossa, Mas segura, hein? esses cantos aí dos preto velho, menina, como eu gostei, viu? Ai, Saber Nossa, ler de eu, preto velho é eu gosto, sensacional. eu gosto de um tabaque. Nossa, eu acho eu tão vou bonito, mandar, ô, gente. Rosinha, eu vou mandar para você. Vou mandar Ai, para manda você. pra mim. Manda É para mim muito também, quero legal. ouvir também. É, Fiquei Tá curioso. manda. bom. Ó, diz Ai, que eu é muito gosto muito. legal. Por mim, eu ficaria direto ali, com o tabaco. A, a, a Fátima não está assistindo? Não, não. Ah, eu ia Depois a gente mandar põe, para põe ela. no grupo lá, põe no grupo, aí ela, pra ela ouvir também. Ah, tá bom, tá bom. Precisa de Falou aí. palavra-chave hoje? Precisa. Então fica a escolha. O A que é? escolha, Escolha. Não escolha entendi. é a É, palavra-chave para quem não assistiu, né, isso. ao vivo, para Escolha. E quem colocar. assistiu? A Jaque, inclusive, eu ia ligar para a Jaque, era para falar com ela antes, quando a gente descobriu da Quinta Sinfonia de Beethoven. Ela assistiu a outra aula, ela falou que gostou muito também. E Eu Ai, eu não que fiquei assisti bom. a aula anterior, eu vou assistir. super lisonjeado também, nós ficamos super lisonjeados. Eu vou assistir também. E viu, falando em Jaque, daí o marido dela, você sabe de alguma coisa? Ah, infelizmente, a gente sabe que ele não está tão... Bom, vou encerrar a gravação, a gente continua conversando aqui, tá? Tá bom. Cadê? Voltar a gravação.